Livro Escutemos os Mortos. De Gabriel Delany G. Bournickel, 1923. Capítulo 4. A incorporação e a evidência. São meios sábios aqueles que condenam. Pesquisas como as vossas. Henri Bergson. Depois de muitos anos de inanição devido a essa infeliz guerra que não terminava nunca, retomamos nosso trabalho em um meio totalmente novo para Albertine, ver nos testemunhos póstumos os princípios de sua mediunidade, sua faculdade, por tanto tempo em repouso, retornou intacta e não tardou em se desenvolver, ela se completou com duas novas faculdades, a reprodução fiel da agonia do desencarnado e a simulação perfeita do estado de morte. Eis o processo da experiência. Albertine se ausenta depois de uma breve invocação ao espírito guia. Ela é tomada de movimentos convulsivos, agitação, tremores nervosos, sua respiração se torna irregular, palpitante, ela solta gemidos, suspiros, suas mãos fazem o gesto habitual aos moribundos, de puxar os lençóis, soluços violentos, borborignos barulhentos se produzindo algumas vezes. De acordo com a natureza da enfermidade que levou o paciente, ora o médium é tomado de uma tosse persistente de tuberculose, ora seu ventre incha desmesuradamente sob o efeito de uma falsa hidropisia, ora sua figura se deforma, normal de um lado, contraída do outro, dando assim a aparência de um rosto hemiplégico. Se ela incorpora um soldado morto na guerra, ela protege sua cabeça da metralhadora com os braços, ou ela apoia seu fuzil, ou todo seu corpo se curva por instantes como se evitasse os fragmentos de bombas. Cada agonia varia e se apresenta com suas características específicas. Os pais, os amigos, as pessoas que assistiram o falecido em seus últimos momentos reconhecem esses gestos, essas deformações do rosto ou do corpo. Sr. B., professor adjunto na escola de Bordeaux, reconheceu perfeitamente a agonia de seu filho, que aconteceu em 2 momentos. Ele tinha dado o último suspiro, acreditavam-no completamente morto, fecharam seus olhos e colocaram uma faixa para manter sua boca fechada. Ao cabo de um instante, ele fez alguns movimentos leves, reabriu os olhos, soltou pequenos suspiros e finalmente recaiu no último sono. Albertine, incorporando esse espírito, que ela jamais conheceu, reproduziu essas 2 fases em todos os detalhes. Temos de acrescentar que a médium jamais assistiu nenhuma agonia, nem a morte de quem quer que seja. Na infância, devido à sua sensibilidade extrema, sempre afastaram do leito dos que estavam morrendo. Então, não é pela lembrança consciente ou inconsciente que ela pode, tão fielmente, reproduzir gestos, movimentos ou deformações especiais a cada moribundo. A duração dessa parte do transe é mais ou menos longa, em torno de 5 a 10 minutos, e termina bruscamente por um sobressalto que normalmente projeta a médium para fora da poltrona. É a segunda parte do transe que representa o estado de morte, o estado tanatoide, para empregar a expressão perfeitamente apropriada do Dr. Gibier. Nesse estado, o corpo inteiro adquire a rigidez cadavérica, sem movimentos, quase sem respiração. O uso dos sentidos é completamente abolido. Para que Albertine saia desse estado de contração, deve-se fazer nela insuflações sobre todo o corpo e no interior das mãos tensas, depois, passes transversais que produzem ao seu redor uma grande agitação de ar e, enfim, passes fortificantes ao longo dos membros e de todo o corpo. Todos esses meios agem lentamente, de modo que um dia perguntamos a Camilo, nosso guia, se não existirá um procedimento mais rápido para que a médium perdesse a rigidez cadavérica. Camilo indicou, então, que o experimentador deveria dirigir a extremidade dos 10 dedos à cavidade do estômago dela, encostando levemente. Fizemos isso na primeira oportunidade. O resultado foi imediato.
Assim que os dedos do experimentador tocaram o plexo solar da médium, o corpo se descontraiu e retomou sua agilidade, a respiração se reanimou, as funções vitais se restabeleceram rapidamente. Desde então, continuamos a praticar esse método que não aparece, ao que temos conhecimento, em nenhum manual e que nos foi indicado por nosso guia, dando sempre o mesmo resultado. Essas duas fases da agonia são geralmente penosas para aqueles que as presenciam pela primeira vez. São apenas representações, simulacros da morte. Os sofrimentos apresentados pela médium são representações. Na verdade, ele não sofre mais que um sujeito em estado de hipnose ao qual se sugere estar cortado em pedaços. Assim que ele acorda e bem desperto, pelo tanto que ele foi sacudido, seu organismo não guarda nenhuma sensação. Ele logo retoma a vida normal, sua alegria reaparece, ele come e dorme como todo mundo e até melhor. Quando a médium sai da catalepsia, começam a fazer-lhe perguntas para conhecer a identidade do espírito com o qual se relacionou. É preciso, na maior parte do tempo, multiplicar essas questões, pois, a princípio, a entidade se mostra como alguém que sai de um longo sono. O espírito não sabe muito sobre onde ele está, ele se esforça muito, diz ele, para entrar lá dentro. Lá dentro é o corpo do médium e vê-se, de fato, que ele faz esforços como se tivesse dificuldade para se colocar numa roupa muito apertada. Os espíritos que jamais se comunicaram, e a maioria dos casos, se creem ainda vivos, seja em seus leitos, expostos ao mal, febril, reclamando de sede, do barulho, seja em suas ocupações habituais, serrando madeira, regando flores, regrando contas. É preciso compreender sua situação atual, na qual eles não querem crer, eles protestam energicamente quando lhe dizem que estão mortos. Eles sempre acreditam estar na data de sua morte quando lhe informam a data real em que eles se encontram, ficam muito espantados. Por meio de perguntas e respostas obtém-se informações sobre sua vida terrena. Essas informações, por vezes de grande precisão, por vezes completamente falsas, são acompanhadas de gestos adaptados que constituem um tema de estudos psicológicos muito interessante. Quando o desencarnado não tem mais nada a dizer, agradecem a ele e deixam-no partir. O médium acorda, então, sozinho, uma vez que ele estava ausente, sem que seja necessário que se ocupem dele. Nos primeiros tempos, ele experimenta algum cansaço, algum peso na cabeça, após algumas incorporações que o tenham maltratado. Nesse caso, é preciso desprendê-lo por meio de passes transversais, fazer insuflações no rosto, reanimar a circulação, reaquecer os membros resfriados com fricções enérgicas, descongestionar o cérebro com a imposição das mãos sobre as extremidades inferiores. Tudo isso não se passa sem um bocado de cansaço. Procuramos então um meio mais prático para desprender o médium. Há muito tempo temos observado a ação benfazeja exercida sobre ele por alguns espíritos familiares. Logo que são manifestados por Albertini, que de algum modo atravessaram seu organismo, eles levam embora toda a influência deprimente que tenha podido deixar aqueles que os precederam. Estimamos, então, o hábito de, antes de encerrar as sessões, chamar um de nossos guias e deixá-lo alguns minutos incorporado a médium. Assim que ele se retira, Albertini desperta sem nenhum mal-estar ou pesar, completamente liberta, não tendo conservado qualquer lembrança do que se passou durante a incorporação. Enfim, depois de alguns anos, ela adquiriu uma nova faculdade, a vidência. Quando ela desperta, imagens mais ou menos nítidas se formam diante dela e desfilam como projeções cinematográficas. Essas imagens, esses quadros se reportam quase sempre às cenas da incorporação. Ela revê as figuras que estavam com ela no instante anterior, os fatos dos quais ela acabou de falar.
Nomes de família ou de país, datas que ela deu sem perfeição lhe aparecem e às vezes escritas ao inverso, ela deve, então, soletrá-las letra por letra ou decifrá-las para que se possa compreender seu sentido. Outras vezes, ao invés de ver esses nomes ou essas datas, ela os escuta, é como uma voz interior, tendo uma ressonância objetiva. Se alguém se interpõe entre ela e as imagens, estas se deslocam e vêm se colocar diante da pessoa interposta, de modo que a visão não é interrompida. Nesse estado particular, a médium já retomou sua consciência, ela comenta suas visões que, por vezes, lhe agradam bastante, ela fala, brinca, discute muito livremente com seus vizinhos. Para resumir, Albertina se ausenta sozinha, passa pelos 3 estados clássicos, letargia, catalepsia, sonambulismo, durante transe, vê-se por vezes sua mão se elevar e fazer passes em sua face, é o guia quem prega esse meio eficaz para descongestioná-la quando ele a nota com o cérebro muito cansado. Em seguida, ela desperta sozinha. É pela experiência que nós fomos conduzidos a admitir essa possibilidade para a médium adormecer e despertar, graças à intervenção de Camilo, que há muito tempo se encarregou desse cuidado. Parece, de fato, que os espíritos têm um poder muito superior ao nosso para agir sobre sujeitos. A caixa do Sr. Greliers, proprietário do Hotel da Inglaterra, em Havre, era médium. Um dia que Donato estava nesse hotel, o Sr. Greliers, que era espírita, disse-lhe que os espíritos tinham o poder de impedir o magnetizador de agir sobre um sujeito. Donato, naquele tempo ainda incrédulo, não acreditou em nada. O Sr. Greliers lhe propôs agir sobre sua caixa e ao cabo de alguns instantes ela estava sob o domínio do magnetizador. No dia seguinte, Donato, tendo sido solicitado a refazer sua experiência, não conseguiu nem provocar o sono nem realizar a menor sugestão ao sujeito, este via 2 mãos fluídicas que o libertavam ao mesmo tempo em que o magnetizador fazia seus passes. Esse foi um dos primeiros fenômenos que chamaram a atenção de Donato sobre o espiritismo e o levaram mais tarde a admiti-lo como realidade. Todas essas fases pelas quais passa Albertine são extremamente interessantes para estudo. Elas já foram observadas sobre Helena Smith e minuciosamente descritas por Flournoy. Das Índias ao planeta Marte, páginas 266 e 331. É importante notar a rigorosa analogia das manifestações nos 2 médiuns e observar que Albertine jamais leu o livro sobre do célebre psicólogo. Para ela, como para Helena Smith, a vidência não é exclusivamente limitada às sessões espíritas. Quando, fora das incorporações, Albertine está em uma reunião de amigos, se alguém lhe pede, ela visualiza em estado de vigília. Ela só precisa se recolher um momento para ver, nas mesmas condições dispostas acima, as imagens de interesse da existência, as preocupações de pessoas que a interrogam, isso sem que alguém lhe forneça o menor objeto. Essas imagens chegam a ela muito lentamente e são geralmente de grande exatidão, elas se remetem quase que exclusivamente a fatos passados ou presentes, raramente futuros, e, nesse último caso, os eventos que ela anuncia nem sempre se realizam. Como a maioria dos videntes, ela tem visões notáveis para os outros, mas jamais para o que lhe diz respeito pessoalmente. Nossas experiências provam que essa faculdade é um fenômeno constante, que se pode reproduzir, por assim dizer, à vontade e simplesmente variável na intensidade e na clareza. A saúde de Albertina é perfeita, ela está muito bem equilibrada, nos 2 pontos de vista, fisiológico e psicológico. Contrariando as tendências histéricas que sempre se desejam encontrar a todo custo nos médiums, ela é absolutamente normal e no máximo um pouco viva de caráter. Ela jamais teve em sua vida uma só crise de nervos, mas somente no momento de sua formação teve algumas falhas inerentes a essa idade, provocadas pelo cansaço.
Ela raramente sofre de dor de cabeça e dorme regularmente um sono de criança, sem agitações. Seria impossível encontrar, ali, o menor traço de psicopatia. Nela, a mediunidade é um fato natural, desenvolvido pelo exercício e não um acidente mórbido. Seu filho de 4 anos é uma maravilha de beleza plástica e de vigor. Ao vê-lo, tem-se a impressão de uma natureza que transborda saúde e vida. Ele é de uma precocidade extraordinária como força e inteligência. Os pais de Albertine são robustos camponeses sem nenhuma questão fisiológica que não seja uma surdez em sua mãe, proveniente de um endurecimento precoce do tímpano. Seus avós, seus familiares mais antigos tinham a fama de viver muitos anos, em seu país. Albertine sem dúvida era predisposta a se tornar médium por sua sensibilidade, sua fineza de percepção. Poder-se-ia dizer o mesmo de tantas outras pessoas que conservam o receio de se deixar levar por seu temperamento. Em todo caso, durante sua infância, longe de ser visionária ou sonhadora, ela, ao contrário, revelou um caráter prático e ativo. Não se encontra em seu passado nem amor ao sobrenatural, nem alucinações nem tendência ao automatismo. Quando se percebeu que ela tinha algumas faculdades mediúnicas, muito rudimentares, foi necessário desenvolvê-las, durante longos meses, por um treinamento contínuo. Estado fisiológico do sujeito. As constatações seguintes foram feitas em diferentes tomadas pelos doutores Wigger, Maurice Dirksen, Georges Dirksen e Pigot, durante nossas sessões. Sujeito normal acordado. Pulsações. 84. Respirações. 21. Incorporado por Camilo. Pulsações. 92. Respirações. 40. Mais velho com maior amplitude de Arthur Moser, 42 anos. Pulsações. 84 a 96. Respirações. 26. Dieia, 2 anos e meio. Pulsações, 84. Respirações. 24 a 26. De Duetre, 84 anos. Pulsações. 94. Respirações. 42, muito fortes. É possível observar as diferenças notáveis de batimentos do coração e da respiração, tendo em conta que o sujeito está em seu estado normal ou que incorpora seja um senhor, seja uma criança. Entretanto, seria prematuro tirar conclusões definitivas dessas constatações. O quadro seguinte nos mostra, ao menos no que se refere à criança que o número de suas pulsações não correspondia às de uma criança de sua idade. Pulso A. 1 ano, 134. Pulso A. 3 anos, 108. Pulso A. 6 anos, 90. Pulso A. 10 anos, 80. Pulso A, de 25 a 50 anos, 72. Pulso A, 60 anos, 75. Pulso A, 80 anos, 80. Pulso A, 85 anos, 93. Há aí um tema de estudo muito interessante que recomendamos aos biólogos e que retomaremos, incessantemente, por nossa própria conta. Nas últimas sessões, para cercar a realidade mais de perto, adotamos o hábito de fazer não somente constatações fisiológicas sobre o sujeito, mas igualmente perguntar aos espíritos incorporados algumas linhas escritas e sua assinatura. Continuaremos essas pesquisas e tentaremos, quando for possível, comparar a escrita e a assinatura dos falecidos com aquelas que tivermos obtido. Esses documentos psicológicos são de primeira importância e constituirão novas provas do mais alto valor. Os intelectuais não conservarão sempre a intransigência do professor Flournoy, que jamais reconheceu nas assinaturas do cura Bournier e do síndico Chalmontet uma semelhança que o mais incapaz dos experts não poderia recusar. Digamos, enfim, que para estabelecer os fatos de uma maneira irrefutável, tivemos o cuidado de juntar aos relatórios,
todas as vezes que foi possível, as referências correspondentes, quer dizer, os nomes e endereços de testemunhas e de investigadores. É possível ter informações junto a essas pessoas, todas dignas e que estão prontas a testar a veracidade de nossas citações.